Muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Sustentável. Neste episódio, os professores Danilo Cunha e Gabriel Tenaglia analisam a situação ocorrida em Maceió, com o afundamento do solo provocado pela extração de sal-gema pela empresa Braskem. Não deixem de se inscrever no canal e compartilhar nossos vídeos. Bora lá! Então, sejam bem-vindos ao 20º episódio do Podcast Sustentável, 20º e o último de 2023, né, Gabriel? Dessa temporada, né, Daniel? Dessa temporada. E a gente está fazendo... nosso calendário é um calendário europeu, do futebol europeu, que a gente faz cada uma temporada ali no meio do ano. Isso. As minhas janelas de contratações em janeiro. É provável que em janeiro a gente não coloque nenhum episódio no ar, né? Mas legal, cara, legal que a gente chegou no 20º aí. Eu acho que daquilo que a gente pensou quando idealizou o projeto, acho que a gente conseguiu, assim, né? De novo, a gente não espera ter um alcance muito grande, porque nosso tema é muito nichado, né? Mas acho que os resultados foram positivos aí esse ano. Isso aí, Danilão, sabe? Olá a todos vocês que nos seguem no Podcast Sustentável. A gente chega no 20º episódio com bastante dever cumprido, né? Talvez com uma sensação de dever cumprido, de ter conseguido dialogar com várias pessoas, com vários temas, né? E esse episódio a gente optou, né, Danilo, para que a gente possa conversar com vocês sobre um problema ambiental que está ocorrendo agora em Maceió, que é o caso da Braskem, e a gente vai dialogar com vocês hoje, eu e o Danilo, sobre os impactos ambientais negativos, né, e o que circundou todo esse processo, para que a gente possa levar informação de qualidade, né, algumas ponderações, principalmente sobre as questões ambientais e seus impactos, que o professor Danilo vai colocar bem, e a questão do licenciamento, né, Danilo? Se fala muito sobre o licenciamento ambiental, que é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, então a gente vai dialogar sobre isso, né? Nesse primeiro ponto, Danilão, você que é mais da área, né, um químico, um gestor ambiental que conhece, né, faz uma contextualização para nós, né, sobre a empresa Braskem, o seu processo de exploração e extração do sal-gema, né, todo o aspecto químico e os usos desses minerais, como é que é? Explica para nós e para os nossos amigos aí. Inclusive, eu acho assim, quando acontece esse tipo de acidente, que é muito grave, todo mundo fica sabendo, né, cara? Assim, mesmo quem não é da área, quem não é um profissional da área, porque ganha mídia, ganha notoriedade ali. E a gente começa a ver a importância, né, das políticas ambientais, assim. Então, o que aconteceu lá em Maceió, né? Lá é uma mina de exploração de um mineral que tem o nome de sal-gema, que também o pessoal dá um nome comercial dele de halita, que é um cloreto, né? Similar ao sal de cozinha, mas com uma composição diferente. A aplicação dele é na produção de materiais poliméricos, de plásticos, né? Que é o PVC, né? E aí a Braskem é uma indústria que trabalha nessa linha. E essa mineração lá em Maceió, ela existe desde 1970, cara. Até é um ponto legal, porque em 1970, cara, de política de licenciamento no Brasil não existia nada, né, bicho? Nada. Desde aquela época já existia uma preocupação geológica ali com essa extração. Pra você ter uma ideia, eu fui pesquisar, cara, esse ano eu pesquisei bastante sobre mineração e tudo mais. Até por outro tema que a gente vai falar, que é o fracking, essa extração lembra um pouco o processo do fracking, que esse sal-gema, essas minas lá de Maceió, elas têm uma profundidade de 1.200 metros, cara, 1,2 quilômetros de profundidade. O sal, como ele é um sal, né, óbvio, o sal-gema, ele é solúvel em água. Então, como funciona a extração dele? Você faz a perfuração em valas, né, até chegar no local onde tem a concentração desse sal. Você injeta uma quantidade de água
né, nesses túneis que foram construídos ali até 1.200 metros de profundidade, e aí você dissolve esse mineral que está preso ali no subsolo, no solo, né, que é a halita ou salgema. Depois que você faz isso, né, a água em contato com esse mineral, ela vira uma salmoura, e você bombeia essa água para a superfície, e aí faz o processo de extração do sal, e é similar ao que faz para extrair o sal de cozinha, né? De novo, assim, essa extração lá em Maceió, mesmo num período em que não existia fiscalização ambiental, porque assim, nos anos 70, primórdios do primórdio, né? Já existiam estudos geológicos que alertavam para o risco, porque ela é uma área que ela tem vários mananciais em volta ali, então já não é um solo tão estável, né? Se ocorrer o colapso dessas minas, né, o solo vai rebaixar, e como é uma área alagada, vai formar um lago, cara, com mais de 280 metros de largura e 10 metros de profundidade. Imagina, assim, a região ela vai ficar totalmente descaracterizada, né? E aí é todo esse problema, assim, não é um mineral, por exemplo, o salgema é diferente, você está extraindo um metal pesado, ou mercúrio lá, que o pessoal utiliza na mineração do ouro, né? Mas o processo em si de mineração, mesmo quando não é um mineral com potencial perigoso, ele tem um risco elevadíssimo, assim, né? A mineração é terrível, né, nesse sentido. E é o que aconteceu lá, né? Então, apesar dos alertas aí desde 2018 dos órgãos ambientais e fiscalizadores aí, a operação continuou. A Braskem ele tentou nos últimos anos mitigar, mas o resultado é esse que a gente viu na mídia aí. Muita gente tem que sair de casa, né? As pessoas sendo desapropriadas, lá toda aquela tristeza. E um risco de um desastre ambiental e um maior desastre urbano. Pelo menos alguns veículos de comunicação estão noticiando assim, se vier desabar, vai ser o maior desastre ambiental urbano do planeta. Então imagina, né? Estamos enfileirando aqui no Brasil esse tipo de desastre. Pois é, né, Daniel? E olha como é que é engraçado, né? Eu particularmente não gosto de utilizar o termo desastre, né? Porque o desastre te dá uma compreensão que algo natural ou aquilo que também pode ser natural que promoveria, né? E neste caso, ou tentando ampliar, né, tanto o caso agora da Braskem em Maceió, como Brumadinho e Mariana, são impactos ambientais negativos mesmo, né? Porque uma atividade econômica foi promovida, né? E as consequências dessa atividade econômica é que está promovendo essa degradação do ambiente. E muito se falou, né, Danilo, muito esses dias, sobre o processo de licenciamento. E você foi muito feliz, né? Porque o start dessa extração, ela se deu nos anos 70, e já se tinha informações de estudos dos anos 40, naquela época na busca do petróleo, né? E teve um decreto, se eu não me engano, presidencial, autorizando essa extração. Lembrando que a gente tem uma lei do subsolo, tudo que está no subsolo é da União, então você precisa ter uma autorização do governo federal, né? E aí você não tinha um licenciamento ambiental que iria estabelecer justamente essa prevenção. E aqui cabe para todos que estão nos ouvindo a contextualização da legislação, né? No final dos anos 60, início dos anos 70, o mundo começou a discutir as questões ambientais, né? Pelos limites do crescimento, sobre os cenários futuros negativos. A gente já até dialogou sobre isso aqui, né? E a legislação ambiental brasileira, ela foi beber da fonte americana, né, da EPA, e foi beber da fonte europeia, principalmente do modelo francês. E talvez a legislação ambiental seja considerada uma das melhores do mundo, justamente porque ela não fez um Ctrl-C, Ctrl-V. Ela foi lá, bebeu das duas fontes, e ela fez uma adaptação aos condicionantes, às características ambientais do Brasil. E é por isso que surge a Política Nacional do Meio Ambiente, a 6938, de 81, ela é extremamente ampla e ela traz muitos parâmetros, né? E aqui cabe estabelecer que em 81 ela trouxe justamente um dos princípios que é a obrigatoriedade do licenciamento ambiental,
né? Ela fala que todos, naquela época se falava dos empreendimentos petroquímicos, cloroquímicos, carboquímicos, da obrigatoriedade de se ter licenciamento ambiental, ter estudos ambientais para que se pudesse chancelar essa licença, e vem daí uma coisa que também está sendo agora questionado, que é o princípio do poluidor pagador, né? E aí traz essa responsabilidade que a Braskem, né, neste caso seja comprovada a sua responsabilidade, ela vai ter que arcar todo o custo, tanto de remanejamento da população, como da recuperação do ambiente. E é importante que, dentro do contexto do licenciamento, que é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente e da gestão ambiental, ela fala que no licenciamento você tem 3 licenças ambientais. A licença prévia, que trabalha com projetos conceituais, e ela vai responder, Danilo, uma única pergunta. Existe viabilidade econômica, social e ambiental para eu instalar esse empreendimento nesse local? Sim ou não? Né? Porque a partir do momento que eu tenho essa viabilidade, e quem vai me dar subsídio para responder essa pergunta? Justamente os estudos ambientais, né? Que sejam os EIAs, RIMAs, para empreendimento de grande porte, como é o caso, que sejam os PCAs, plano de controle ambiental, plano de gestão ambiental, independente do porte desse empreendimento. Mas ele vai responder essa pergunta, né? E aí, então, talvez, Danilo, né, a extração que se teve lá, você teve alguns estudos, mas você não teve o rigor que a legislação, principalmente a partir de 86, com a resolução 001 do CONAMA de 86, que estabelece o que é impacto ambiental, e estabelece, sim, aí, a partir de 86, o rito da cobrança do licenciamento. E aí, já colocando uma seara e fazendo uma interface com hoje, a gente discute muito sobre isso. As tragédias ambientais que a gente está tendo, e aqui eu já citei algumas, que seja Brumadinho, Mariana, ou essa de Maceió, todas as empresas que exerciam, elas estavam licenciadas. Então, elas estavam de acordo com as normas estabelecidas pelas legislações, seja na esfera municipal, seja na esfera estadual, seja na esfera da federal, que seja da União, né? E aí a gente faz uma reflexão. O licenciamento ambiental, ele realmente está servindo para o que foi proposto, né? Que é trabalhar justamente a questão da prevenção e precaução, que é um princípio básico dentro do direito ambiental, que se trabalha a questão da prevenção e precaução, justamente porque, a partir do momento que eu libero essa licença e você começa a extrair, neste caso, o mineral, você já está promovendo o impacto ambiental. Né? A gente sabe que existem 2 tipos de empreendimentos, aqueles empreendimentos que efetivamente são poluidores, no caso da mineradora, porque o que ela vai extrair é o que está no solo, então ela vai ter que fazer supressão de vegetação, retirada de solo, etc. E aquelas potencialmente poluidoras, eu sempre uso o exemplo dos nossos alunos do posto de combustível. Ele pode poluir o meio ambiente, mas se tiver todos os atributos que vão controlar, provavelmente isso não ocorra. E aí, Danilo, dentro do processo de licenciamento, né, neste caso, é difícil a gente compreender porque ele foi antes da legislação. E aí todos os nossos ouvintes aí do direito sabem muito bem que o direito não permite você retroagir para prejudicar, apenas para beneficiar. Então, o licenciamento nessa etapa lá dos anos 80, principalmente depois, ela não necessariamente foi o responsável por esse processo. Entretanto, uma parte do licenciamento também é o processo de monitoramento que ocorre justamente pela renovação da licença. Porque toda atividade econômica, né, ela vai ter 3 licenças ambientais. A licença prévia, que vai responder se existe viabilidade econômica, social e ambiental para ela instalar nesse local. A licença de instalação, que dentro dos condicionantes ambientais eu vou apresentar as melhores propostas de projetos arquitetônicos, industriais, para que eu possa desenvolver aquela atividade e que eu promova um menor impacto ambiental possível, lembrando que não existe nenhuma atividade ambiental, nenhuma atividade que não gere impacto ambiental, todas as atividades econômicas geram impacto ambiental. O que a gente vai mensurar nisso é umas que geram baixo impacto, médio impacto e alto impacto. Aí, Danilo, talvez eu acho que aí vem a falha da legislação ambiental e dentro do processo de licenciamento, que é justamente no processo de renovação dessa licença. Porque se nos anos 70 ele não tinha a obrigatoriedade de ter licença, em algum momento ele teve que renovar essa licença.
né? Ou renovar esse processo de licenciamento, mesmo que se tenha o primeiro empreendimento. E aí, Danilo, talvez aí seja um dos grandes problemas que a gente tem hoje, trazendo para a nossa atualidade. O processo de licenciamento, ele está dissociado em alguns órgãos ambientais da fiscalização ambiental. Então, a gente vai lá e emite uma licença de operação com validade de 5 anos, 6 anos, 10 anos, e se há um distanciamento dos órgãos ambientais desses empreendimentos. Às vezes você coloca, você sabe muito bem disso, se tem tratamento de efluentes, se tem tratamento de algum produto químico, ele vai ter que apresentar relatórios ali, que sejam semestrais, anuais, mas mesmo assim, todo esse rito só vai ser avaliado ou reavaliado novamente quando a licença dele vencer e ele for renovar. Aí sim, acho que é uma falha na nossa legislação, porque a gente trabalha muito na perspectiva de tentar evitar a construção, ou melhor, estabelecer um condicionante adequado na construção, e depois que esse processo está construído, há um distanciamento dos órgãos ambientais. E isso me preocupa muito, principalmente no modelo de licenciamento que está sendo discutido hoje na Câmara Federal, no Senado e em alguns estados, que ele trabalha a inversão de uma ótica, onde eu vou liberar a licença para que você possa instalar e fazer funcionar, e vou te estabelecer condicionantes ambientais que você vai ter que cumprir a partir do momento que você esteja funcionando. E aí, Danilo, a gente volta nesse caso que a gente está observando a Braskem. Se lá atrás eu tivesse um estudo ambiental, um EIA, né, que vai ter todos os dados geológicos, geomorfológicos, ambientais, econômicos, eu tivesse essa condição de estabelecer, olha, essa atividade nesse local eu não vou permitir, ou melhor, trazendo para uma realidade, ao invés de eu ter a quantidade de poços, né, de extração que eu tenho lá, são mais de 30... 34, se eu não me engano, eu iria estabelecer dentro do processo de licenciamento, eu iria falar assim, olha, aqui não suporta 34, aqui vai suportar 15, ok? Por quê? Porque aí o estudo ambiental e esse estudo geológico que você citou ia me dar base para isso. Então, quando você perde esse eixo, esse nexo causal, a gente reiteradamente está tendo esses problemas, né? E aí há uma culpabilidade dos órgãos ambientais que não tem uma estrutura, né, que seja de fiscalização efetiva, né, para as atividades que seja no município, que seja no estado, que seja na União. A quantidade de fiscais que a gente tem é ínfima em relação à quantidade de empreendimentos, né? Eu sei o dado do estado até recentemente, porque o estado de Goiás promoveu isso, ele tinha 61 fiscais para o estado inteiro. É impossível você ter uma efetividade ou um controle desse processo, né? E aí, Danilo, para não me prolongar dentro dessa temática, eu entendo que a legislação ambiental, se tivesse sido obedecida, vamos dizer assim, mesmo lá nos anos 70, quando não se tinha, lembrando que a política nacional e o processo só vem nos anos 80, né? Talvez a gente diminuiria as consequências ambientais desse impacto. Porque um dos grandes erros que o próprio estudo geológico mostra foi a quantidade de poços e a distância entre eles, né? Que a legislação, o regramento estabelece 140 metros no mínimo, e a gente tem casos lá de 60, 70 metros de distância entre um poço. Então, é importante que você que está nos ouvindo, né, não cair num cenário perigoso e falar assim, mas a legislação ambiental, o licenciamento ambiental não foi efetivo para evitar isso. É preciso contextualizar que foi construído antes. Entretanto, uma parte do licenciamento ambiental, que é justamente a renovação e esse controle de fiscalização, talvez seja um gargalo que a gente precise organizar urgentemente no Brasil, principalmente nessa seara que se tem hoje, economicista, né? A gente precisa desenvolver, a gente precisa gerar emprego, a gente precisa gerar renda. Agora, a que custo? Né? Se aqui agora em Maceió não teve mortes, né? Mas você tem mais de 60 mil pessoas que estão sendo retiradas da sua área. Você que está nos ouvindo, imagine agora, eu chego e falo, você vai ter que sair da sua casa porque sua área está sendo desapropriada, porque no Brasil você tem duas áreas, só para te passar, Danilo, duas coisas que não abrem questão para eu te tirar da sua residência. Se é uma área de risco ou se é uma área insalubre. Se, nesses dois casos, já há muita jurisprudência que você não consegue reverter esse processo. E aí, Danilo, já passando para você,
né? Essas consequências ambientais, né, Danilo, dos bairros Mutantes, Bebedouro, Bom Parto, Pinheiro, né? As consequências urbanas, né, que você possa compartilhar conosco, Danilo. Não, antes de entrar nisso, toda essa questão do licenciamento tem uma questão do desgaste político também, porque a Braskem não é qualquer empresa, né? Eu fui dar uma olhada no histórico da Braskem e hoje a Braskem, inclusive, ela é uma empresa que tem ações na Bolsa de São Paulo, de Madrid, dos Estados Unidos. A Petrobras tem 30% das ações da Isso, Braskem. Danilo. E esses 3 casos, só para te falar, né? A Samarco, né, que teve lá, as 2 empresas proprietárias delas eram a Vale e a BAP, que são as 2 maiores mineradoras do mundo, né? A de Brumadinho é da Vale, propriamente dita. Então, são empresas que, tecnicamente, estão no cenário global, seguindo regramentos internacionais, né? E assim, é uma empresa que tem origem lá na Odebrecht, né? E em 2003, você tem ideia, o tamanho da Braskem foi a empresa que teve a maior valorização na Bolsa de Nova York, cara. Sim, então um negócio, né, muito rentável, assim. E aí, realmente, essa questão do licenciamento, eu me questiono a responsabilidade da própria empresa, que tem assim, os maiores especialistas nesse tipo de mineração, com certeza trabalham na Braskem, né? E essas pessoas não tinham ciência, né? Porque assim, a gente critica o processo, a legislação e tudo mais, mas a gente tem que criticar também por responsabilidade do pessoal do corpo técnico, mesmo os executivos da empresa que tomam a decisão ali, né? Equivocada, assim. Porque, de novo, não é qualquer empresa, né? São das maiores empresas do mundo ali. E aí são assim, que se sentiu confortável para violar regras aí básicas de mineração para causar um acidente desse, né? Então, assim, e por que essas empresas se sentem assim? Porque elas entendem que, cara, dificilmente um político vai, um prefeito de uma capital como Maceió, até na cidade como a nossa aqui, Goiânia, ele vai comprar o desgaste, cara, de chegar numa empresa desse tamanho e falar, cara, para suas atividades. Né? Eu trabalhei numa indústria famosa de Goiânia, né? Que é uma agroindústria e tudo mais, e tem um problema com o odor lá do tratamento do efluente deles, assim, que é uma questão até meio que inerente ao processo da indústria, né? Porque a agroindústria é muito matéria orgânica, ali você acumula o esgoto para tratar, né? Só que quando essa indústria foi criada, num período similar a esse da Braskem, era zona rural, cara, era zona rural. E aí a cidade cresceu em volta da indústria, que é o caso da Braskem também, né? Era uma área afastada que urbanizou, e aí a falta de planejamento urbano ela causa esse tipo de problema. E aí a cidade cresceu em volta dessa indústria que eu trabalhava, e aí aquilo que é uma questão inerente àquela indústria, que numa zona rural não seria um problema, passa a ser um problema terrível, que é o odor ali ruim, né, daquela indústria, cara. Então, é muito complexo isso. E aí, imagina, aqui em Goiânia, que prefeito de Goiânia vai chegar nessa indústria lá, que hoje emprega 3 mil pessoas, assim, que traz uma arrecadação gigantesca para a prefeitura, vai chegar e falar, cara, para a sua atividade aí, né? Então, é uma discussão complexa, assim. E aí, eu não vejo no horizonte soluções para esses casos, sabe, Gabriel? Porque as discussões sobre planejamento urbano, sobre o próprio regramento ambiental, elas caminham muito pouco, cara, assim, e a discussão muitas vezes é muito política e pouco técnica, né? A gente vive um momento aí que não que a política e a encenação política ela toma muito espaço do técnico ali. Então isso me desanima um pouco, assim, é preocupante, porque de novo a gente está enfileirando aqui no Brasil esse tipo de desastre, né, cara? Foi Brumadinho, né? Foi o acidente da Vale lá no Rio Doce, Mariana, né? E agora a Braskem, né? Então, vamos esperar ter o quarto acidente. E ano que vem, eu te garanto, a gente vai estar aqui fazendo algum episódio do podcast e discutindo um outro acidente como esse ali, em que uma empresa falhou em algum momento,
e causou um desastre desse porte aí. Você tem esperança, Gabriel? Então, cara, assim, o Brasil, a gente acabou de voltar da COP, né? O Brasil, ele está dentro das discussões ambientais do mundo, né? Mas eu vejo que há uma compreensão dentro do sistema econômico e principalmente no meio político, que as questões ambientais elas estão travando o desenvolvimento do Brasil, né? Que um dos problemas que a gente tem de não, hoje a nona economia, não ser, está entre os 6 maiores países do mundo, é justamente pelas questões ambientais. E aí, Danilo, a gente tem que contrapor isso, porque, na verdade, essa riqueza de recursos naturais que a gente tem, essa disponibilidade que seja de minérios, de água, de vegetação, de solo, é que está colocando a gente nesse cenário, né, na nona economia do mundo e com perspectiva de subir justamente. Então, a ideia, e aqui tem que ficar muito bem claro para todos os que estão nos ouvindo, é que a gente, hora nenhuma, quer travar o desenvolvimento. Mas a gente precisa ter responsabilidade naquilo que vai ser ponderado. Quando um parecer técnico ponderar e falar, olha, esse empreendimento nesse local aqui, ela não pode desenvolver. Ou para que ela possa desenvolver nesse local aqui, ela tem que fazer esses condicionantes. Porque muitas vezes você até coloca os condicionantes, mas isso vai onerar o custo e acaba que entra numa celeuma, mas aí de jeito não vale a pena eu instalar esse empreendimento. E aí a gente tem que tomar decisão. A tomar decisão dentro do modelo de uso e ocupação, seja nas áreas rurais, né, ou nas áreas urbanas, como a gente está tendo, de tomar decisão e não permitir a concessão disso. Né? Porque neste caso lá, está sendo uma área urbana, então por isso que está trazendo toda essa comoção, mas esse processo de subsidência já acontece em outros países. Né? A própria Cidade do México, né, na sua história lá, que tirou várias perfurações, tirou a água do lençol freático, ou Jacarta, na Indonésia, também está um processo de subsidência que é o afundamento. E aí eu te falo, esse modelo de uso e ocupação que a gente tem na cidade, cada vez perfurando para construir verticalização e etc. Esse sistema de utilização de água do lençol freático, onde todo mundo hoje quer ter um poço artesiano, semi-artesiano. O que isso vai promover no médio e longo prazo? Esse caso agora de subsidência que está acontecendo lá é um fato claro que nos traz a reflexão. Quando a gente fala dentro do processo de licenciamento, trabalhar na prevenção e precaução, é justamente isso. São 60 mil famílias que estão sendo retiradas. No acidente de Mariana, mais de 200 pessoas morreram. E aí, Danilo, há uma incompreensão dentro do processo de licenciamento e a inversão da ótica que a gente ponderou, né? Onde se coloca hoje o meio ambiente como entrave, e aí você tem um sucateamento dos órgãos ambientais, você tem uma mudança de legislação que facilita, e o analista que está lá dentro do órgão ambiental, independente da esfera, ele fica refém da legislação, porque a legislação é que vai clarear ou que vai dar as diretrizes. Ele, enquanto analista, ele não pode fugir do que a lei fala. Se a lei permite, dentro dos condicionantes, a construção daquele empreendimento, ele não vai poder vetar. Na melhor das hipóteses, ele vai poder criar condicionantes mais rígidos para que ele possa ter efetividade. Então, isso é o que me chama a atenção. Né? E que fique para todos os prefeitos, principalmente, eu, enquanto municipalista, falo muito isso, que às vezes a gente no município tem problema de arrecadação, e você ponderou muito bem, aí tem a questão do ICMS, aí tem a questão de geração de emprego e renda, você tem esses grandes conglomerados que entram, ocupam, utilizam, vendem e vão embora. E o passivo fica no município. Né? Quem vai arcar com esse passivo no médio e longo prazo? E quais são as consequências? Aqui a gente está tendo, em Maceió, exemplos físicos, né? As casas racharam, né? O solo está afundando, as pessoas saíram. Mas se fosse químico, se fosse alguma coisa que promoveria doenças no acúmulo de médio e longo prazo, promovesse câncer ou qualquer outro tipo de doença, porque isso também passa pelo processo de licenciamento. Então, eu acho que
esse caso, né, e foi bem feliz, né, se eu não me engano, foi até um senador que numa fala, né, do maior tragédia ambiental urbana do mundo, né, porque parte da cidade, 60 mil pessoas tiveram que sair porque a cidade está afundando, um processo de subsidência, né, é justamente para que a gente possa refletir, né, a gente gostaria que isso acontecesse aqui na nossa cidade, que a gente está falando em Goiânia, ou aí na cidade que você mora. Então, o limiar, né, Danilo, que a gente sempre pondera aqui dentro dos nossos programas, o limiar entre o desenvolvimento econômico, o aspecto social, mas a sustentabilidade ambiental, ele tem que ser seguido, porque quem mais sofre é a população carente, né? E quando a gente foi fazer um levantamento para falar para vocês aqui, grande parte dos bairros que foram afetados é de uma população carente que justamente por uma falta de planejamento urbano. E olha como é que acontece. Você tinha uma falta de planejamento urbano, mas você tinha um fator econômico que atraiu essas pessoas para aquele local, que é justamente o quê? A empresa. Né? E isso acontece aqui, você explicou muito bem, né? Grandes empresas que a gente tem aqui em Goiânia, né? Se lá nos anos 60 e 70 não se tinha nada em volta, essa migração do entorno é justamente de funcionários, de prestadores de serviço, de toda uma economia pequena, né, do cara que vende a marmitex, do cara que vende o pão, do cafezinho, etc., que vai ocupando esses espaços, né? E não tem muito poder de decisão, de tomar decisão. Não vou morar aqui porque é uma área de risco. Né? Então, talvez isso seja uma ponderação, né, Danilo? Oi, desculpa. Porque a pessoa não tem opção, né? Eu lembro quando a gente conversou com a Maristé, a arquiteta, professora arquiteta aqui. Isso. E a gente falou que, cara, a maioria dos problemas ambientais e sociais das grandes cidades, eles passam pela forma que a gente ocupa o solo, né, das cidades. Assim. Então, essa falta de planejamento que é uma coisa tão importante, né, na cidade, que não foi feita aí no processo de urbanização do Brasil, nos anos 70, anos 80, anos 90. E agora a gente tenta remendar, né, com os planos diretores aí, mas não adianta. Se a gente tivesse um planejamento urbano bem feito, a maior parte desses problemas ambientais e sociais a gente conseguir resolver, né? É uma pena. E é um pragmatismo ruim, né? Qualquer pessoa que entram nos tomadores de decisão, seja no executivo, no legislativo, se pondera sempre pelo aspecto econômico, né? E a gente que trabalha nas questões ambientais, seja enquanto o órgão regulamentador, o fiscalizador, ou que seja enquanto consultor trazendo as melhores perspectivas, né? Você tem esse cenário. E hoje, né, pegando do nosso recorde, nossa realidade, o que você tem de empreendimentos que contratam consultores ambientais que não têm a capacidade técnica de propor um projeto muito efetivo, justamente porque ele encara isso como um custo, ele encara que o órgão ambiental vai ser omisso, não vai fazer uma validação de frear uma empresa dessa, porque se o técnico lá muitas vezes frear, se há uma discussão numa esfera mais acima, né? Porque esses grandes empreendimentos, quando chegam na cidade, eles vão conversar com o prefeito, com o vereador. Exatamente. Não vai conversar com um técnicozinho do órgão ambiental lá, que não tem, né? Mas eu acho que essa cadeia, e por isso que eu falo muito para os nossos alunos, sabe, Danilo? E para aqueles que estão nos ouvindo. Você que quer trabalhar como consultor ambiental, e é um trabalho digno, honesto, mas você tem que ter responsabilidade. Você tem que ter responsabilidade, que aquilo que você coloca no papel vai realmente promover o que a gente chama de sustentabilidade, que vai ter o desenvolvimento econômico, o aspecto social, mas que também promova a questão ambiental, Danilo. Porque senão, e se a gente não tiver essa ética, né, eu acho que eu não entro muito na esfera, né? Eu sempre brinco, né, que no banco da universidade todo mundo é ético. Né? Num banco da universidade todo mundo é ético. Quando entra no mercado de trabalho, às vezes isso muda. E acaba que a gente, um pouco sistemático dentro dessa ética, é visto como alguém difícil, mas não é questão difícil, é a lei. A lei está lá, pode ou não pode? Então, acho que a gente precisa ter responsabilidade sobre isso. E eu acho que podcasts como o nosso, né, e aí não puxando sardinha, mas desde o nosso primeiro episódio, Danilo, a gente busca, né, já fazendo um balanço de tudo que a gente falou esse ano, a gente realmente busca trazer informação de qualidade. Todas as pessoas que passaram aí nesses 19 episódios para trás,
ela sempre trouxe o melhor de si, né? Uma informação clara, objetiva, para que a gente possa justamente levar informação de qualidade e, novamente, não travar o desenvolvimento, mas que a gente tenha um desenvolvimento sustentável, né? Na epistemologia da palavra, meu amigo Danilo. Um exemplo dessa questão de como as grandes empresas têm... Os caminhos são diferentes, né, da empresa como a Braskem, por exemplo. Existe eu até comentei no começo do nosso episódio, que existe um processo para você extrair gás do solo, enfim, que ele é proibido na União Europeia, mas ele é praticado nos Estados Unidos, que tem o nome de fracking, que é uma sigla em inglês para fratura, né? E aí esse é um processo que você quebra as rochas do subsolo e injeta produtos químicos que vão arrastar o composto que você quer extrair ali, derivados de petróleo, enfim, outros compostos. E aí a empresa a Exxon, que era a Esso, né? Agora é ExxonMobil, ela procurou o governo brasileiro na gestão passada e tudo mais, e ele procurou alguns estados, cara. Ele procurou, por exemplo, o estado do Paraná. Aí os caras, não, opa, isso é muito perigoso, não vamos fazer não, porque o estado do Paraná, né, não tá com pires na mão. E foi no Mato Grosso, lá Mato Grosso, o governo, não, aqui a gente não tem interesse não. E aí chegou para o estado do Maranhão, um estado, né, economicamente bem mais pobre, se não me engano, é o estado menor PIB, mais pobre do Brasil. O estado, não, peraí, eu tenho interesse, vamos ver se rola, né? E aí começou o lobby para regulamentar esse tipo de extração no estado do Maranhão, né? Que é um negócio de altíssimo risco, mas aí a questão econômica pesa muito, né, nessas situações, assim. E aí eu não sei qual que é o caminho, cara, porque internacionalmente a grande moeda de troca do Brasil é a preservação ambiental, né? É a agenda verde ali. Isso. E, por outro lado, tem um debate interno de você adotar esse tipo de prática, né? Como a extração de petróleo na foz lá do Amazonas, né? Esse tipo de extração usando fracking, minerações como essa da Braskem. E, assim, o caminho que a gente vai seguir, a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos aí, né? Mas é isso. Legal, cara. Acho que foi legal 2023, né, Gabriel? Encontramos aqui. A gente encontrou 20 vezes, a gente fez um ao vivo. Foi mesmo. Teve um ao vivo. E mesmo a gente falando, né, que é para um nicho ainda, né, a gente está... mas a gente já teve mais de 5.000 pessoas que nos visualizaram, sabe, Danilo? Eu acho que isso é bastante emblemático. A gente não tem patrocínio, a gente não banca ninguém, a gente não promove. Eu acho que isso é um fator preponderante, porque acaba que a gente está tendo um crescimento orgânico, né? Mas isso também não impede para 2024, a gente está com perspectivas boas. Inclusive você que está nos ouvindo, que chegou até aqui, a gente está criando possibilidades de patrocínios, né, para os nossos episódios ou para temporadas. Eu acho que a ideia da gente conseguir fomentar e alcançar um máximo de pessoas também é importante, né, porque você percebeu, aqueles que estão nos acompanhando, a gente faz um debate claro, objetivo, de ideias, de informação, de conteúdo. Então, há uma confiança nas informações que são ponderadas, né? Uma chancela de qualidade, seja pelo professor Danilo, que tem especialização na área, trabalha muitos anos, seja eu com meu doutorado, seja a nossa bagagem, né, Danilo, tanto na docência, mas principalmente no mercado de trabalho, trazendo informações. Então, você que está interessado em nos patrocinar, fica o contato aí no podcast Sustentável, que você possa nos seguir. Você que queira me seguir nas redes sociais, é Gabriel Tenaglia Carneiro no Instagram, e no X, né, Danilo? Eu não poderia deixar de falar no Twitter, né, que o nosso amigo Danilo não tem. Tenaglia Gabriel, você pode seguir, a gente sempre faz algumas ponderações lá
para trazer luz sobre os temas ambientais, tá? Então, desejo um feliz Natal, um próximo ano novo para todos que estão nos ouvindo. Para você, Danilo, gratidão. Eu sei que a sua agenda, né, as nossas agendas, a gente sempre grava, vocês não têm noção, né? Toda Engenharia a social. engenharia que a gente precisa fazer para a minha agenda, para a agenda do Danilo, para a agenda do convidado e conseguir gravar. A gente teve dias que foi de manhã, de tarde, de noite, né? Mas é gratificante, cara. Eu saio feliz desse ano. Acho que é um projeto que a gente ficou 1 ano e meio, né? Não, vamos fazer, vamos montar um estúdio, vamos arquitetar, vamos comprar isso. E no final a gente só ficava protelando até que a gente teve um dia que chegou e falou: não, vamos começar amanhã, é agora, né? E a gente já está aí nesse cenário azul seu e nessa flora não tão verdadeira, vamos dizer assim, né? Quanto nosso amigo Morgantino sempre pondera, mas saio muito feliz esse ano e estou com bastante perspectivas boas para o ano que vem, né? Seja na questão do podcast, mas também de trabalho. Então, Danilo, é isso aí, meu amigo. Gratidão por esse ano, tamo junto, hein? Beleza, também queria agradecer a todo mundo que acompanha, quem está chegando agora, quem já acompanha desde o começo, agradecer os nossos convidados que foram incríveis, sensacionais, todo mundo que participou, contribuiu muito, né? Contribui inclusive conosco, assim, a gente amplia bastante o conhecimento conversando com essas pessoas, né? E 2024 tem mais, então pedir o pessoal para seguir as redes sociais aí do podcast, se inscrever no canal do YouTube, adicionar lá no Instagram, e até 2024. Valeu!